giro de 360. A gente tá indo pra onde? Aqui é o propulsor. Dá licença. Aqui não é tão fresquinho não, tá? Ai, ó, ainda bem que eu tô de capacete, ó. Fala pessoal, beleza? Vocês acharam que esses navios gigantes que andam aqui no Porto de Santos, se eles atracam, desatracam sozinhos, vocês acharam errado. Hoje, vocês vão embarcar com a gente numa aventura incrível. Vamos viver um dia de rebocador, bora lá? Mas antes da gente entrar mesmo no rebocador, eu quero contextualizar um pouco a história para vocês desse trabalho fascinante. Os rebocadores eles surgiram para dar assistência, para dar apoio aos navios na questão de manobra, na questão de acompanhamento dentro dos canais dos portos. E essas embarcações aqui, elas não ajudam só nos portos, em rios também, qualquer corpo d'água, onde precisa ter um apoio, um suporte para poder fazer as operações. Tem muitas operações, elas necessitam de uma precisão maior do que os navios podem oferecer. Então agora você imagina o perrengue que era antigamente para poder fazer essas grandes embarcações girarem, por exemplo, dentro do canal de um porto. Então, com o apoio dos rebocadores, isso ficou muito mais fácil. Para fazer as operações, os rebocadores eles utilizavam técnicas rudimentares. Eles utilizavam cabos, embarcações a remo, a vela. Então imagina só o perrengue que era para poder fazer aí as movimentações, as manobras com os grandes navios. Lá no século XVIII começaram a surgir os primeiros rebocadores com motores movidos a vapor. Isso revolucionou a forma como o trabalho dos rebocadores era feito na época. E ao longo do século XX, eles foram se aprimorando e as embarcações receberam motor a combustão interna, trazendo muito mais modernidade, eficiência, força para essas embarcações. Falando em modernidade e eficiência, a gente não pode deixar de falar da T2S, Tecnologia, Soluções e Sistemas, que atua há mais de 20 anos, levando excelência para o setor portuário. Quando nós falamos de rebocadores, de performance operacional no mercado de rebocagem no Brasil, temos algumas empresas que se destacam. Entre elas a Wilson Sons, a SAAM, a Camorim Starnave, a Sul Norte, a Civitzer, Vale, entre outras empresas. Trago para vocês essa operação de pertinho dos rebocadores. Nós estamos aqui, ó, na Sul Norte, uma empresa fundada em 1978, uma empresa familiar que trabalha com a parte de atracação e desatracação de navios na parte oceânica. Tem a maior cobertura costeira do Brasil. Bora lá ver de dentro, vem comigo. E aqui agora a gente vai subir aqui, lá na cabine de operação, bora lá. Aqui é onde ele faz todo o controle da embarcação, parece uma nave espacial, ó. Olha a vista que ele tem, 360. A gente consegue fazer a segurança da manobra, né? A gente está lá apoiando o eixo para fazer a segurança da manobra. A gente acompanha o navio de cabo passado, qualquer risco, qualquer coisa que aconteça de perda de controle, a gente aciona, a gente entra em ação. E quando está chegando na posição para encostar, a gente também empurra ele para o cais, e para desatracação a gente puxa ele, auxiliando também. Há lugares no mundo, na margem de um rio, por exemplo, como é no Rio Paraná, na Argentina, onde os navios com correnteza de 5 nós, longe um do outro, ainda conseguem fazer essas manobras de atracação e desatracação sem os mesmos rebocadores. A praticagem, ela entra com o navio e ela passa as ordens pra gente e a gente vai executando de acordo com o pedido deles. Ele está na manobra lá em cima, a visibilidade dele é melhor do navio. No Porto de Santos nem pensar, porque é um porto muito dinâmico. Um minuto aqui tem um valor altíssimo. O modo certo de se operar um porto como Santos e todos os similares no mundo, onde o maquinário de operação fica a poucos centímetros da beira do cais, onde os navios encostam, é indispensável que todas as manobras sejam feitas com o apoio dos rebocadores. Então ele chega e vai passando os comandos e a gente vai fazendo o que eles estão solicitando. E posso afirmar isso a vocês com toda certeza, de quem há mais de meio século está aqui manobrando navios da melhor maneira que eu consigo. E agora a gente está aqui dentro da cabine mesmo, ó. Já estamos
já no canal aqui do porto, a embarcação já está se movimentando, a gente está indo em direção a uma outra embarcação para poder acompanhar uma operação. Júlio, qual vai ser essa manobra que a gente vai fazer agora aí? Essa manobra a gente vai fazer é uma desatracação do armazém 35-2. O navio carregou com celulose, a gente vai desatracar ele, vai ser uma manobra que a gente vai pegar pela polpa centro e ele vai girar. E a gente vai acompanhar ele até a Fortaleza da Barra. Ó, pessoal, e esse navio que a gente está aqui acompanhando a manobra, ele chama Iventana. Ele navega sobre a bandeira da Noruega. Ele é um navio aí, você tá vendo, de carga granel. Ele tem 198 metros e meio, tem uma capacidade para armazenamento de transporte de quase 45 toneladas. E agora a gente está começando a fazer a movimentação dele. A gente começa como moço de convés, aí depois por tempo de moço de convés você passa para marinheiro de convés. Você faz o curso também para cabotagem, CTR primeiro, contramestre, que já pode assumir um barco desse, e cabotagem por tempo. Mas também não basta treinar, tem um tempo de treinamento com um outro marinheiro. Júlio, me conta um pouquinho mais sobre essa embarcação aqui. A gente estava conversando antes da gente embarcar, ele é de 2008, né? Qual que é a potência dele para fazer as operações? Eles são 3.500 HP, 2.610 kW. Ele consegue puxar e empurrar quantos Toneladas? É. A potência dele é 45 toneladas. Tem alguma história que te marcou desde o início ou mais recente? Mas recentemente teve o submarino, né? Ah, é verdade. uma manobra complexa, ele está embaixo d'água, você não tem muita visibilidade, mas é uma manobra bonita também de acompanhar. Ele está submerso a maior parte dele, mas complicado porque ele é leve, né? Então a gente trabalha mais com ressolho, porque não tem como empurrar. Pra quem não sabe, o que é ressolho? Eu, por exemplo, eu não sei. Ressolho é o jato de água. Tu joga o jato de água, ele vai encostando. Agora ele vai fazer aqui umas manobras aqui com a embarcação. Vai fazer o que agora, Júlio? Vou andar de lado para bombordo, que é o lado esquerdo da embarcação. Se você olhar para proa, você vai ver que já está andando de lado. Olha só que legal, hein? Agora você inverte. Aí ele vai ter o tempo para parar para poder voltar. Agora eu vou fazer um giro de 360. Olha aí, hein? Que incrível, cara. Pode inverter o giro. Para aqui. Aí ele tem o tempo dele. Não adianta eu virar a manete, ele tem o tempo dele de virar, tá vendo? A manete já girou, mas ele ainda não tá pra parar. Agora ele já tá, eu posso parar ele. Aqui é o giro do motor. Aqui é o motor, aqui é o hélice. Ah, tá, que legal. Ó, agora ele volta porque ele já tá na posição. Aham. Eu posso botar ele pra avante e fazer aqui assim e aqui assim, ó. Ele nem foi. Ele tem um tempo. Tem o tempo dele.
aqui dentro parece um trailer, cara. Tem tudo todo equipado, aqui uma mesa, televisão, tem geladeira ali na frente também, uma pia ali, ó, pra poder lavar a louça. Vamos vir pra cá, vamos ver quem mais tem pra cá. Olha só, aqui ainda tem um quarto aqui, ó, pra poder tirar um descanso. Enquanto aí tá aguardando ou fazendo um horário de almoço, alguma coisa assim. São quantos tripulantes na embarcação ao todo? No interior de Porto, hoje nós somos em 3 tripulantes. Tem uma pessoa do comandante, né, que é o responsável por gerenciar a embarcação como um todo. Nós temos o chefe de máquina, que é responsável pelas manutenções, motores, guincho, né, e toda a parte do sistema de manutenção integrada. E nós temos o marinheiro de convés, que é responsável por tratar a embarcação. Fica diretamente ligado à seção do convés, assim como o comandante. Então ele faz toda a parte de tratamento pintura, faz a parte de manobra, né, como vocês puderam acompanhar. E ó, aqui embaixo tem mais coisa ainda, viu? Não acabou não. Vem cá pra você ver. Ó, aqui, vamos mostrar aqui primeiro essa saída de emergência aqui, ó. Que o Gabriel pode colocar a imagem pra gente dela lá de fora, que a gente viu. E aqui é um outro camarote. Esse daqui é o camarote do chefe de máquinas. Aí você pode ver, tem mais aqui, tem mais uma mesa, um beliche aqui, para poder também se acomodar. E o mais agradável é com ar-condicionado, porque imagina o calor que faria aqui se não tivesse esse ar-condicionado. E tem mais aqui pra cá, tem mais um outro. Tem mais um outro que é o camarote dos marinheiros. Do marinheiro de convívio, vamos ver aqui. Aqui, ó. Muito legal, ó. Tá aí pra vocês, então. A gente mostrou lá fora, mostrou a operação, agora mostrando a parte interna. Aqui dentro mesmo, agora dentro do casco mesmo do rebocador. Você imaginava que tinha tudo isso aqui dentro? Eu não imaginava, eu não sabia disso. Bom, agora a gente vai descer agora na casa de máquinas aqui, ó. Aqui não é tão fresquinho não, tá? Ai, ó, ainda bem que eu tô de capacete, ó. Tem que descer de lado aqui, ó. Ah, e não se esquece de se inscrever também nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, hein? Primeiro eu queria saber como funciona o tempo de vida de uma embarcação dessa. Quanto tempo ela dura? Essa aqui é de 2008, né? 2008. Em média, assim. Porque assim, a embarcação ela passa por melhorias e manutenção constante. O tempo de vida dela depende da manutenção que você dá para ela. É igual o carro. Se cuidar direitinho, dura bastante. Você vai ver embarcações mais novas que não tem um cuidado e embarcações mais antigas que você fala, caramba, uma embarcação dessa aqui, tão bem cuidada, tão bem... Então isso daí depende de quem vai cuidado, cuidando. da manutenção que é dada, das melhorias que são feitas. E aqui, o que a gente tem aqui embaixo? Esse aqui são os motores? São os motores principais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Só cuidado que deve estar quente, viu? Que ele estava usando até agora. Olha só, são os dois motores aqui. E aqui o que precisa ser feito assim de manutenção preventiva para funcionar sempre legal? Ele é movido a diesel, né? Movido a diesel marítimo. Aqui é troca de óleo, filtro. É igual um carro. Troca de óleo, filtro, feito limpeza das telas, da turbina. Aí você já tinha visto o motor da embarcação assim de dentro pertinho? E é a mesma embarcação que a gente estava vendo lá de cima. Então agora a gente está aqui embaixo. Pode ver que eu comecei a suar um pouquinho, porque aqui fica bem quente mesmo por causa do motor. Aqui é complicado, né? Máquina tem que gostar. Nós temos o quadro elétrico principal da embarcação, todos os equipamentos ligados, igual em casa que você tem o quadro elétrico, nós temos aqui. Aqui eu tenho o quadro da luz de terra, tá? Que é quando agora está conectado lá. Está conectado. E aqui eu tenho dos geradores, que são os dois motores que quando a gente está em operação, são eles que fazem a geração de energia para consumo da embarcação. Legal. Ele tem também uma sirene ali para caso de emergência. Tem a sirene de alagamento, tem sirene aqui de alagamento, tem aqui do painel. Aqui a outra aqui, ó. Painel de alarme de alagamento. Legal. Nós tivemos um sinistro e eu consigo saber onde é que está tendo, por onde está entrando água. Legal, bacana. E parabéns aí, tá lindo o motor aqui. Eu imaginava o motor todo igual motor de carro que a gente vê todo bagunçado, mas não é não, é todo... Depende da manutenção que é dada para ele. Caramba, parabéns. E aqui a gente tá indo para onde? Aqui é o propulsor. Vamos dar licença. Aqui é onde é o que gira. Aqui embaixo ficam as hélices. Isso. Aqui nós temos o eixo, o motor
motor, que transfere a potência do motor para o hélice. Ah, bacana. Muito legal. Tem um aqui e tem outro ali, ó, Gabriel. São dois. Que é o que dá, é o que quando ele faz as alavancas lá em cima. Quando ele faz o giro na alavanca, o comando que é dado lá é o comando que é Vem visto pra aqui, cá. ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, sim. O comando que é dado lá, transferido E gira pra cá. transferido aqui. Ah, aqui tem as ferramentas também, tudo organizadinho. Aqui é o combustível, porque eu tenho armazenamento central, tá? Eu tenho um tanque central e tenho 2 tanques na proa da embarcação. Aí esses tanques é onde eu recebo o óleo. Passa pelo purificador e é alojado aqui no tanque, que é o tanque do carro. Legal. E qual que é a capacidade de 12.600 litros cada tanque. cada tanque? E o consumo deles tem uma média assim? Porque aqui não dá pra fazer quilômetros por litro, né? Quilômetros por nossa. É horas por litro. Hora mas por dá- litro. É, hora por litro. Dá uma faixa aí de 52, 53 cada motor. Litros por hora. Litros por hora. Mas aí depende também da aceleração. Depende também do Se você- do, entre aspas, do pé, pé. da mão. Da mão, no caso. Da ali. mão. E depende da manobra. Se o Porque navio é se muito você mais pegar pesado. um navio pesado com giro, ele vai consumir muito mais, porque você vai aumentar o RPM e ele vai acabar consumindo mais mesmo. Curiosidades pra vocês que só Tecnologia Portuária traz aí. Então já se inscreve no canal, deixa o like porque esse vídeo merece, viu? Bom, é isso aí, né? Deu pra ver como é fundamental e vital o trabalho dos rebocadores no setor portuário. Eles são responsáveis por evitar colisões, por direcionar os navios pelas rotas certas, para eles poderem trafegar aqui dentro de forma segura, com muita eficiência, fazendo a economia girar, ajudando em todas as operações. Então é isso aí, você acompanhou hoje uma operação, manobra não, várias manobras, né? A gente fez várias coisas aqui hoje, um vídeo incrível, baita experiência que só a Tecnologia Portuária trouxe você, imergiu você literalmente dentro de uma embarcação aqui, de um rebocador. Bom, e se você ficou com a gente até o final desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e coloca aí nos comentários qual a parte que você mais gostou, qual a curiosidade que você mais gostou de ver aqui no canal nesse vídeo incrível e deixar o nosso agradecimento também à Sunorte por ter aberto as portas pra gente, literalmente mostrado aí toda essa experiência. Então até a próxima, a gente vai ficando por aqui, valeu!